Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 23 de maio de 2018. Cláudia Leite responde a críticas após dizer que mulher veio da costela de Adão. Me chateia profundamente, diz cantora, parte 02. A cantora Cláudia Leite recebeu críticas após uma declaração que deu no programa Encontro com Fátima Bernardes, na segunda-feira 26, e respondeu à polêmica durante uma transmissão ao vivo no Instagram. A declaração ocorreu durante uma discussão sobre as profissões mais escolhidas entre homens e mulheres. Eu tenho uma pergunta para fazer, me perdoem, é um questionamento mesmo. Geneticamente a gente não é, como mulher, não é relacionado mais ao trabalho braçal, à força bruta, ao aspecto físico mesmo, a gente não é mais sensível. Eu estou falando usando uma palavra a grosso modo, porque eu estou meio que desenvolvendo a pergunta agora na minha cabeça, disse a cantora. Eu acho que historicamente a gente veio da costela de Adão, mas a costela protege os órgãos e sustenta. Então é uma função que não desmerece a gente. Muito pelo contrário, coloca a gente numa condição de quem suporta e apoia. A gente não é mais sensível. Os homens não têm TPM, completou, durante a participação. Vários internautas criticaram a posição da artista nas redes sociais, gerando memes. Mano, pagadora de mico essa hein? Historicamente a mulher veio da costela de Adão, disse um usuário do Twitter. Nenhum mimimi vai tirar a sua grandeza. Levanta a cabeça princesa, @Cláudia Leite, senão a coroa cai, disse outro usuário da rede social. Cláudia fez a live na rede social no mesmo dia para esclarecer o assunto e disse que as críticas foram sensacionalistas. Teve mimimi, um povo chato começando a escrever sobre o que eu perguntei. Eu tenho o direito de questionar, eu sou um ser humano como outro qualquer e nem todas as questões são prontas, pergunta formulada perfeitamente na hora certa. O programa foi incrível, reduzir o programa a uma pergunta minha, como se eu tivesse imposto e dito que aquela era minha opinião e transformar isso numa coisa sensacionalista é ridículo, beira a opressão, reclamou. Ela disse também que só teve a intenção de fazer uma pergunta, que não foi muito bem formulada. Cobra uma postura, cobra um feminismo. Eu não sou militante de nada, sou uma cantora, eu tenho minhas opiniões e tem outras coisas que eu não sou muito convicta e quando eu tenho essas questões eu faço perguntas, ainda que não sejam muito bem formuladas. Isso me chateia profundamente, é impressionante, disse. De acordo com Gênesis, o primeiro livro bíblico, o mundo, os animais e o homem foram criados diretamente por Deus, durante uma semana 7 dias. Essa afirmação é de 3.000 anos atrás, época em que o homem não tinha os conhecimentos científicos de hoje. Por isso é óbvio que não podemos analisar a Bíblia em seu sentido literal, sob pena de cairmos na infantilidade como a de achar que Deus tinha moldado Adão da argila, soprando-lhe a vida e que uma de suas costelas foi a matéria-prima para o nascimento de Eva. Sabemos hoje que a vida apareceu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos, portanto, 1 bilhão de anos após o início da formação da Terra. Afirma-se que ela, a vida, tenha surgido na água sob forma de seres minúsculos extremamente simples. Estes seres deram origem às células, depois às plantas e os animais invertebrados que habitavam o mar. Mais tarde do mar, a vida se fixou sobre a terra firme e depois no ar. Os primeiros seres humanos surgiram sobre a Terra há aproximadamente 3 milhões de anos.
Parece muito, mas não é, se considerarmos que a vida no planeta tem mais de 3 bilhões de anos. Ao longo dos anos os seres sofreram transformações sucessivas, dando origem a várias espécies. Esse processo chama-se evolução. Portanto, a vida humana descende por evolução, daqueles primeiros seres vivos microscópicos. Diz Bíblia, que Adão e Eva foram instalados no Jardim do Éden, onde viveriam felizes para sempre, não teriam dores, nem problemas ou dificuldades, não experimentariam a velhice, a doença e a morte. Mas para que isso fosse possível, Adão e Eva não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto não é a maçã, já que esta não é citada no texto bíblico. Mas entenderam os estudiosos da Idade Média, que ela simbolizava o sexo. Mas por que Adão e Eva não deveriam ter relações sexuais, já que possuíam órgãos sexuais? Conforme ocorre com todos os seres vivos. Por conta dessa extravagante interpretação, durante séculos a atividade sexual foi situada como algo sujo e pecaminoso. De acordo com o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, encarnaram aqui na Terra, espíritos que foram expulsos de um planeta do sistema de Capelas chamados Exilados de Capela, que fica na constelação de Cocheiro, situado a 42 anos-luz de nosso planeta. Tais espíritos perderam o paraíso, ou seja, o planeta em que moravam, que era mais evoluído, para vir morar em nosso planeta na fase primitiva. Estes espíritos deram origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e, por essa razão mesma chamada raça adâmica, muito adiante do homem terrestre, em inteligência e cultura, eles promoveram um notável surto de progresso em nosso planeta. Deles se originaram-se o grupo dos Arias, a civilização do Egito, o povo de Israel e da Índia. Quando eles aqui chegaram, a Terra já estava povoada desde os tempos antigos, como América pelos índios. A história de Caim narra que após matar seu irmão Abel, o mesmo saiu vagando pelo mundo, por ordem de Jeová, encontrando assim a terra de Nod, a leste de Éden, onde reconheceu sua esposa, dando-lhe a entender que havia mais pessoas habitando o paraíso. Lembramos que assim como Adão e Eva, Caim e Abel, também são figuras alegóricas e estes simbolizam a personalidade das criaturas. Allan Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus, resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza, igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Em seu comentário na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. O Espírito Miramês comenta essa pergunta do Livro dos Espíritos no livro Filosofia Espírita volume 4, muitos sentem dificuldades em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço, sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo.
convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta, porém, os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para seu adiantamento, em favor dos homens e dos espíritos desencarnados sem condições de compreenderem o objetivo primordial da vida, que poderiam ser aqueles classificados como errantes. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo a leis que eles acham mais convenientes, que assegurem a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação, ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda época de fechamento de ciclo, como a que se aproxima da Terra, aparecem grandes tribulações. É a concessão de Deus aos espíritos, de várias qualidades morais, que descem à Terra, e muitos deles se melhoram no ambiente de esperança. Também no mundo espiritual a movimentação é muito grande nesse sentido. Os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando lugar para a avalanche de espíritos que irão desencarnar de uma vez, dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. O trabalho é gigantesco, mas a casa é grande e Deus é sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta, já se encontram milhares de prontos socorros espirituais preparados. É nesse sentido que o amor cresce, e a fraternidade toma caráter amplo, na sua amplitude de ser a caridade em ação permanente. Toda catástrofe traz melhoras em si, pelo susto e, por vezes, o medo. Os homens procuram melhores caminhos e, no arrependimento e na busca, encontram Jesus com os braços abertos, dizendo: "Vinde a mim, que eu vos aliviarei." Além de aliviar, ele, o Mestre dos Mestres, instrui e nos dá condições para conquistar a felicidade. Esse é o objetivo da vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.